Te agradeço, deputada, pelas informações e quero dizer que, com relação ao projeto de lei, como trata da questão do meio ambiente, que os 11 mil empregados da Vale, entre diretos e indiretos e parceiros, têm a clareza de que é possível, sempre tiveram, de que é possível fazer mineração com responsabilidade e respeito à sociedade capixaba, e que essa relação equilibrada entre a empresa e a sociedade é uma determinação de seus empregados, que precisa também ser uma determinação da área gerencial, mas os empregados têm clareza da necessidade de fazer mineração com respeito à sociedade e ao meio ambiente, porque os empregados moram aqui no estado do Espírito Santo, moram nas proximidades do complexo de Tubarão, da Vale, onde tem muita poluição, e também são acometidos pelas complicações de um complexo portuário e de logística desta envergadura, que tem a pelotização também como um agente que acaba trazendo esse desconforto para a sociedade. Então, o empregado tem essa clareza, e eu quero aqui ressaltar o papel dos empregados da empresa, do qual faço parte com muito orgulho. Mas eu pedi, senhora presidente, a fala, porque não poderia deixar que terminasse o dia de hoje sem estar expressando a minha opinião nessa casa sobre os acontecimentos que têm ocorrido no país com relação ao impeachment da presidenta Dilma e com relação a todas as movimentações, que aconteceram no dia de ontem, no dia 17, todo domingo, da expectativa de todo o povo brasileiro, do povo capixaba, que das diversas formas, ou concentrado em alguns lugares, ou em frente da televisão, acompanhou todo esse processo de votação que houve no Congresso Nacional, onde a Câmara dos Deputados votou pela admissibilidade do impeachment da presidência Dilma, que vai ser encaminhada agora para o Senado, receber ou não a denúncia e dar prosseguimento ao processo de impeachment. Eu quero dizer que é muito triste o que está acontecendo com o nosso país, nós não merecemos o que está acontecendo, e eu tenho observado que as vozes das ruas, elas não eram em favor a partido político A ou B, mas sim em favor do combate sistemático à corrupção na política. Tanto é que o magistrado Sérgio Moro, ele ganhou holofotes de celebridade pelo simples fato de estar cumprindo com seu dever legal, de estar investigando, de estar impedindo que a corrupção continue acontecendo, ela se dê e continue acontecendo no nosso país. E nesse cenário, lamentavelmente, a população carente de lideranças e de referências políticas, ela acaba ficando propícia, ficando assediada por figuras reacionárias, como do deputado federal Jair Bolsonaro, que aparece nas entrevistas como defensor da sociedade, mas defende o que há de pior na nossa sociedade. Defende, inclusive, o retorno da ditadura e é contra o Estatuto do Desarmamento, porque ele prega realmente, no nosso entendimento, a violência e, inclusive, prega o retorno de bandeiras que nós bravamente conseguimos derrubar em nosso país, massacrado por uma ditadura de anos, onde tiveram muitos capixabas suas vidas ceifadas, e muitos brasileiros por conta de não poder expressar a sua opinião, e hoje os requisitos desta ditadura acaba comprometendo a liberdade de nossa sociedade, que graças a Deus foi vista nessas manifestações que ocorreram na rua. É claro que o dia de ontem, ao votar pela admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma, o Congresso Nacional não julgou apenas se a presidente havia ou não cometido um crime de responsabilidade fiscal, que no meu entendimento ela não cometeu. Se ela cometeu, os outros governos também cometeram, como o de Fernando Henrique, como o do Lula, que também cometeram o mesmo, que também fizeram as pedaladas fiscais, então cometeram o mesmo problema, e caberia a análise também ter recaído sobre outros governos que também fizeram o mesmo que a presidenta Dilma fez. Ou seja, não se trata apenas de haver cometido ou não um crime de responsabilidade fiscal, mas ela foi julgada
no meu entendimento, pelo conjunto da obra de seu governo, que de fato teve as entranhas da corrupção expostas através da Operação Lava Jato. E isso muito indignou. Claro que foi um governo que proporcionou que essas questões viessem a público, mas acabou se contaminando por essa situação, porque, diferentemente do que era pregado quando se instituiu o Partido dos Trabalhadores, do qual eu fui uma das fundadoras, onde nós pensávamos que fôssemos mudar a sociedade brasileira, que fôssemos, de fato, ser um diferencial na política no nosso país, trazendo mais igualdade de condições, trazendo mais oportunidades, não nos envolvendo na corrupção e tantas outras questões que estão sendo denunciadas. É claro que ele acabou sendo julgado e tendo uma ira muito grande da sociedade, porque era justamente o partido que pregava esse tipo de situação, esse tipo de comportamento corrupto que existia já e que existe há muitos anos, que existe desde sempre em nossas instituições, desde o descobrimento do Brasil, deputada Luzia, onde nós éramos extorquidos pela coroa de Portugal e continuamos sendo extorquidos, continuamos tendo as obras superfaturadas, porque infelizmente mal políticos ainda atentam contra o dinheiro público, ainda tem esse tipo de atitude que precisa ser coibida, que precisa ser investigada, que precisa ser julgada, e detectando a veracidade, comprovando a lesão, precisa ser punida, doa em quem doer. E é isso que a sociedade clamou no dia de ontem, quando festejou a admissibilidade do impeachment. Parecia uma festa, e não houve perdedores e vencedores. Quem tem que vencer nesse processo é a sociedade brasileira, que não pode mais se envolver em escândalos dessa natureza, onde nós servimos de chacota para o mundo como um país que não investiga as suas instituições, como um país que não leva a fundo esse trabalho de conter e de impedir a corrupção no nosso país. Isso nos coloca numa situação de fragilidade, e essa fragilidade incomoda a todos nós que somos brasileiros, que temos orgulho de nossa pátria, que temos orgulho de nossa nação, e não queremos ver o nosso país ser taxado como um país qualquer, um país dos aborígenes, um país em que aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo, um país que não tem regras, um país que está cada vez mais nas raias do subdesenvolvimento. Então, eu, assim, não poderia deixar, deputado Enivaldo, sei que o senhor quer uma parte, vou te dar de um minutinho para que eu possa concluir, mas o senhor deseja uma parte, deputado? Se o senhor desejar, eu assim estarei fazendo, porque só tem 1 minuto e meio, mas eu quero aqui concluir dizendo que realmente é muito triste o que aconteceu, mas fica a sensação de que o povo brasileiro venceu. Deputado Bruno Lamas, quando viu que, por conta de manifestações que aconteceram desde 2013, amanhã eu quero, na minha fala, que eu vou estar me inscrevendo novamente, poder estar dizendo isso, fazer aqui uma retrospectiva histórica desses acontecimentos, que lá em 2013, devido à repressão excessiva da Polícia Militar, em uma manifestação contra o aumento das tarifas dos ônibus em São Paulo, mais precisamente pelos 20 centavos, deu início a uma série de manifestações no Brasil e mundo afora que levaram milhares de pessoas às ruas. Por conta dessas manifestações populares que foram crescendo, culminou ontem na admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma. É muito triste isso acontecer com uma presidenta que foi legitimamente eleita para presidir a nossa nação, mas, lamentavelmente, não por ela ter cometido crime de responsabilidade fiscal, mas pelo fato de seu governo ter ficado de tal maneira ingovernável, dele ter expostos às entranhas da corrupção, inclusive de seu partido e de todos aqueles que tinham, na escolha da presidente, os cargos de comando de ministérios, à frente de instituições importantes, de empresas importantes, como a Petrobras, que são escolhas do presidente da República. Através dessas escolhas, acabou que foi descoberto um esquema jamais visto em nosso país, jamais visto
no mundo de corrupção na política do qual o nosso país está envolvido. Mas fica aqui, não podia deixar de fazer esse pronunciamento, porque essa casa, ela não pode se distanciar da sociedade, e ela não pode deixar, por conta das amizades que temos aqui dentro, por conta do carinho que tecemos pelos diversos parlamentares nesta casa, de estar falando sobre essa questão. E agora, inclusive o deputado Enivaldo dos Anjos, eu vi passando uma frente parlamentar que ele está criando, que poderia até estar falando sobre a antecipação das eleições, que eu acabei de assinar. Eu acredito, deputado Enivaldo, que esse seja o caminho, sim. Inclusive, a gente está trabalhando numa união com um novo governo de coalizão, para que a gente possa estar construindo um momento de novas eleições, onde o povo colocou, é o povo quem tira. Só pode ser presidente quem teve o voto. Não pode ser presidente quem não teve um voto sequer, não foi eleito pela população. Agora, responder neste momento de dificuldade por toda a sociedade brasileira. Então, no meu entendimento, e por isso assinei a frente que o senhor lançou no plenário, que muito bem-vinda, assinei a propositura de estar discutindo as eleições gerais de presidência da República, porque eu acredito, inclusive, que nesta coalizão, que pode ser feita pelo atual vice-presidente, que pode ser, inclusive, num gesto de seriedade e de compromisso com o povo brasileiro, puxar eleições de presidência da República em nosso país, onde, no meu entendimento, não pode ser permitido a participação de agentes públicos e políticos que estão investigados com provas contundentes e irrefutáveis de corrupção contra o país, conforme a Operação Lava Jato tem apresentado, conforme tem sido denunciado o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, de contas no exterior, que ele não declarou em seu imposto de renda, mas que já foi amplamente constatado a existência delas, mentindo para a nação, mentindo para o povo brasileiro. E, no meu entendimento, essa evolução nessa coalizão e de chamamento das eleições para a presidência da República não pode contemplar quem está sendo investigado no nosso país, mas com atenuantes e provas irrefutáveis de corrupção contra a nação brasileira.